Uma aula de resistência dos materiais. Essa é a aula de 6B. Nós vamos continuar falando sobre torção. A nossa referência bibliográfica é o livro de resistência dos materiais, da 5ª edição, do autor Hibbeler. Hoje nós vamos resolver um probleminha sobre torção. Então, nós temos aqui um eixo, como esse mostrado, certo? Ele vai ser suportado por dois mancais. Então, você tem um mancal aqui e um outro mancal aqui. Observando a figura, a gente vê que esse sistema ele está sujeito a 3 torques, indicado pelas setas marcadas aqui, ó. Então, 1, 2, 3 torques. Beleza? Um torque de 42,5 kip vezes polegada, outro torque 30 kip vezes polegada e outro 2,5 kip vezes polegada. A unidade kip ela vai ser uma unidade de força, certo? Usada muito em que país? Estados Unidos. O que ela corresponde? Então, ela corresponde a 1000 libras força. 1000 libras força. E onde ela é utilizada? Mais pela engenharia civil, né? Que indica cargas de engenharia. Então tá. O que o problema pede? Né? Determinar a tensão desse cisalhamento desenvolvida nos pontos A e B. Aqui, o problema fornece o seguinte, tá? Então, nesse eixo que a gente está analisando, se a gente isolar uma parte do eixo, mostrado aqui, nós vamos verificar o seguinte. Se eu pegar um pedacinho para analisar bem na borda do eixo, que corresponde a um raio máximo, esse raio máximo do eixo é 0,75 polegadas. É o raio do eixo. Agora, se eu pegar um raio aproximadamente a 0,15 polegadas do eixo central, partindo do eixo X, né, do centro, eu tenho uma outra tensão de cisalhamento. Então eu vou calcular duas tensões de cisalhamento. Uma no ponto A, que corresponde à superfície do eixo, e a outra no ponto B, que corresponde a um raio de 0,15 polegadas. Ok. Só que essa análise ela é feita exatamente num ponto que o problema determinou, que é a seção de corte AA, essa seção aqui. Então ele fez um corte aqui e analisou nessa superfície do corte a tensão de cisalhamento. Muito bem. Uma coisa que nós vamos ter que fazer é usar um diagrama de corpo livre para analisar os momentos, os torques no sistema. Então, o que a gente vai fazer? Como ele já deu para a gente o corte onde vai ser feito, que é esse corte A, então nós vamos desenhar essa parte do sistema já com ele cortado. Então, eu tiro essa parte para fora. Então, tudo que for do corte para trás, eu vou deixar só tirando os mancais, tá? Eu vou tirar os mancais para analisar o diagrama de corpo livre. E vou tirar a parte da frente do corte. Então vai restar para mim essa figura em B, que a gente está vendo. Resta esse torque, e quando você faz o corte, tá? Você substitui essa outra parte aqui por um torque que você pode dar o sentido que você quiser. Eu, no caso aqui, vou dar o sentido do torque ao longo do eixo X, como vocês estão vendo a setinha, ela está seguindo um sentido anti-horário. Então a setinha, olha ela aqui, ó, ela está indo no sentido anti-horário. E aí eu coloco esse torque aqui. Certo? Então é mais ou menos como a gente fazia lá quando você tinha um eixo e você fazia um corte naquele eixo. E aí você analisava
quais forças tinham naquele corte que você fazia, se tinha um momento, se tinha uma força cortante ou de cisalhamento. Aqui é a mesma coisa, só que você não vai utilizar forças aqui, você vai utilizar apenas torque. Então, fez a seção, tira o restante da frente que você não vai usar, adiciona um torque aqui no sentido que você quer, e aí você fica com o diagrama de corpo livre com 3 torques, esse e o torque T, que nós vamos encontrar, que seria o torque dentro no interno, né, dentro do eixo, interior do eixo. Então tá. Uma coisa que a gente vai ignorar aqui, tá, pessoal? Só para o eixo tem peso, tá? Só que nós vamos admitir que o peso dele não vai entrar nas condições de cálculo do problema. Sendo assim, não vamos encontrar reações aqui nos mancais. Não tem reações no mancais, porque a gente vai ignorar o peso do eixo. Beleza. Agora, como que eu vou fazer para calcular esse torque que eu já selecionei nessa figura no diagrama de corpo livre? Nós vamos fazer o seguinte. O eixo ele não vai sair do lugar. Ele vai permanecer ao longo do eixo X. Então, eu vou fazer a somatória de todos os momentos nesse eixo. Ela tem que ser nula, porque o eixo ele permanece fixo naquele eixo X. Então, a somatória dos momentos ao longo do eixo X tem que ser 0. Tá? Porque o eixo não vai se deslocar para cima nem para baixo. Então, usando isso, nós vamos fazer com que o eixo permaneça em equilíbrio. Pelo menos fique naquele eixo X em equilíbrio. Aí o que você vai fazer? Você vai somar todos os torques que tem naquele eixo, inclusive o que você colocou agora, e igualar a 0. Então vamos lá. Então esse primeiro torque aqui, 42,5 kip vezes polegada, ele está no sentido anti-horário. Nós vamos adotar o sentido anti-horário como positivo. Tá? Então vamos adotar isso aqui. Eu adoto. Você poderia adotar para o sentido contrário também, fique à vontade. Nós vamos adotar esse de cima. Então ele fica 42,5 kip vezes polegada. Já o outro torque, ele vai ter o sentido contrário do primeiro. Então ele vai ficar menos, aqui, menos 40 kip vezes polegada. E o último torque que eu selecionei, ele vai ser no sentido anti-horário, no sentido horário também, e vai ficar negativo. Então está aqui, bonitinho. Tudo isso é igual a 0, ok? O que eu vou fazer agora? Vou somar então esses dois, ó. No caso subtrair, né? 42,5 menos 30 dá 12,5. Tá? Passando esse lado da equação para o outro lado, fica aqui que o torque ali é 12,5 kip vezes polegada. Esse é o torque interno no eixo que a gente está trabalhando. Agora, o que eu vou precisar é do momento de inércia polar. Nós estamos trabalhando com o eixo circular, então eu posso calcular o momento de inércia polar da seção transversal do eixo. O momento de inércia polar para um eixo maciço, ele é dado por J igual a π sobre 2 e o raio a quarta, elevado a quarta. O raio foi dado para a gente que é 0,75 polegadas. Então, o momento de inércia é π sobre 2, 0,75 elevado a quarta. Fazendo as contas, né, nós vamos chegar que o momento de inércia é 0,497 polegadas a quarta. Lembrando que o momento de inércia, a unidade dele é sempre polegada a quarta. Okay? Então nós usamos essa equação aqui. Ok, agora a gente tendo o torque interno no eixo, mais o momento de inércia polar desse eixo, nós podemos calcular a tensão de cisalhamento em 2 pontos. Um ponto é a parte, a superfície do eixo, e o outro ponto a 0,15 polegadas do centro do eixo. Então vamos lá. Para calcular a tensão de cisalhamento na superfície do eixo, eu vou usar essa equaçãozinha aqui, que é o torque vezes
o raio dividido pelo momento de inércia polar. Então, o torque nós já temos, né? O torque no eixo, acabamos de calcular, que vale 12,5 kip vezes polegada. O raio no eixo vale 0,75 polegadas. E o momento de inércia polar, 0,497 polegadas a quarta. Fazendo as contas, nós vamos chegar que a tensão de cisalhamento no ponto A, ela vale 18,9 KSI. KSI é uma unidade, pessoal, muito usual nos Estados Unidos. Então ela vai ser libra-força por polegada quadrada. Então, libra-força por polegada quadrada. Ou você pode substituir libra-força por polegada ao quadrado por PSI, certo? Mas existe um múltiplo disso aí, que é quilolibra por polegada ao quadrado. Ou conhecido também como KSI, quilolibra por polegada ao quadrado, KSI, certo? KPSI, pessoal, é igual a 1000 PSI, tá? Então, é uma unidade também usada para resistência à tração. Ok? Então, KSI aqui, 18,9 KSI, quilolibra por polegada ao quadrado. Ok? Agora a gente vai calcular a tensão de cisalhamento no ponto B, que está a 0,15 polegadas. Então, basta você usar essa equação aqui. O ρ selecionado aqui é exatamente o raio que você está calculando no ponto desejado, que é o ponto B. Então, vale 12,5 vezes 0,15, a parte de cima, dividido por 0,497, a parte de baixo. Então, isso vai dar 3,77 KSI, ou 3,77 quilolibra por polegada quadrada. Então, você percebe que a tensão de cisalhamento é mais exigida nas bordas do eixo. Ela é maior. A possibilidade de fratura nessa região é maior que no centro do eixo, que a tensão de cisalhamento ali é menor. Ok? Então tá, pessoal, esse seria o nosso exercício da aula de hoje. E a gente finaliza por aqui. Muito obrigado. Até logo. Bons estudos.